Bom dia, meus queridos e amados irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, quero te pedir inicialmente que você deixe o seu like, o seu gostei, se inscreva no canal, né? Ative o sininho das notificações para que toda vez que a gente entre aqui ao vivo, o YouTube envie para o teu celular para que você venha nos assistir, né? Tô fazendo a oração hoje pela manhã, né? Porque Deus tocou no meu coração para entregar uma palavra, né? Para os irmãos, para as irmãs, né? E que Deus venha nos abençoar nesse fim de ano, né? Fim de ano é uma época de festa, é uma época que acontece muitos, digamos que acidente, né? Muitas tragédias, né? As pessoas bebem, as pessoas, né? Ficam um pouco fora de si e acabam enrolando no meio de campo e acontecendo tragédias, né? Acidente de carro, acidente, acidente de moto, acidente de avião, acidente de todos os tipos, né? Porque Satanás, ele não está brincando de ser Satanás. E eu provo para você que Satanás não está brincando de ser Satanás dentro da palavra de Deus. Porque aqui tudo que eu falo é dentro da Bíblia. Eu não falo nada de mim mesmo. Eu falo ou guiado pelo Espírito Santo de Deus ou dentro da palavra de Deus, ou seja, totalmente guiado pelo Espírito Santo de Deus, né? Porque se o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, então a gente fala tudo guiado pelo Espírito de Deus, né? Mas tem vezes que o Espírito Santo de Deus nos dá uma palavra sem que a gente nem pegue a Bíblia, né? Mas isso é quando você tem uma intimidade com o Espírito Santo de Deus, uma intimidade com Deus, né? Quando você tem uma intimidade com Deus, ele, ele revela tudo, revela o oculto e o escondido. Portanto, vamos à palavra de Deus, né? Que fica no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1 em diante, né? Aí é onde eu falo para você que eu vou provar que Satanás não está brincando de ser Satanás, né? Quem lê a Bíblia, quem lê aqui em Mateus, quem já leu, quem não leu e quem não viu ainda, vai ficar vendo agora, né? Mateus capítulo 4, versículo 1 em diante. Está escrito assim, meu irmão, ó. A tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois veio a fome. Depois teve fome, né? 40 dias e 40 noites. Ele veio como homem. Ele também comia, se alimentava como nós, né? O Senhor Jesus. Veio a fome e chegando-se a ele o tentador, Satanás, né? Disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão, né? E come, né? Ele, porém, respondeu dizendo: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, a carne de Jesus estava frágil, estava com fome, estava fraca, a carne estava fraca, mas o espírito estava forte, meu irmão. Por isso do jejum, por isso que a Bíblia manda nós de jejuar. Por isso que a Bíblia fala jejue. Tem batalhas espirituais que a gente só vence com jejum e oração, meu irmão. Isso quem está falando é a Bíblia, não sou eu. Então, para nosso espírito fortalecer, ficar mais forte e nós termos mais intimidade com Deus, temos que jejuar de tempo em tempo. É bom a gente fazer o jejum e fazer um propósito com Deus. Senhor, eu vou jejuar pela minha vida espiritual, Senhor, para que o Senhor afaste os ataques espirituais, para que o Senhor afaste os ataques que o demônio usa, pessoas também para nos atacar, né? Então, a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as potestades e majestades espirituais que habitam na região celestial, meu irmão, né? Então vamos voltar aqui para a palavra de Deus, né? Aí no capítulo 5, né, a gente leu até o 4 aqui, né? Porém,
Respondeu Jesus, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Né? Então o diabo o a transportou à cidade santa e o colocou sobre pera lá, e os colocou sobre pi, pináculos, ou seja, um ponto alto, né, do templo, e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e toma-te-ão nas mãos para para nunca tropeçar em alguma pedra. Disse-lhe, porém, Jesus, porém, respondeu a Satanás. Olha, Satanás usando o texto da Bíblia para tentar Jesus. Mas só que olha só a palavra de Jesus. Jesus veio 100% homem e 100% Deus, meu irmão. E Jesus ele também não era brincadeira, não. Jesus ele não estava brincando. Assim como Satanás, ele não está brincando de ser Satanás, Jesus também não veio aqui brincar de ser Deus, não. Jesus não veio aqui brincar de ser homem, não. Ele veio aqui para comprar a minha vida e a sua vida com o sangue dele. Então Jesus, ele não estava para brincadeira e respondeu a Satanás, né? Olha só o que Jesus disse para Satanás. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, tudo a gente pode, mas nem tudo convém a gente fazer. Nós podemos fazer tudo na nossa vida. Nós podemos fazer tudo, tudo. Beber, se drogar, se prostituir, tudo. Mas convém? Não convém, meus irmãos. Não convém nós fazer coisas que vai desagradar ao nosso Deus, ao nosso Criador. A Bíblia ontem a gente foi num culto no lar, né? Uma campanha no lar de uma irmã, né? Ela é evangélica, o esposo dela não é ainda, né? Então, eles convidaram nós para ir fazer um culto no lar. E a palavra que Deus deu ontem lá, né, através de uma irmã, né, foi em Eclesiastes capítulo 11. Lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias acharás e repartilhais com 7 ou até com 8, porque você não sabe o que deixa eu só abrir a porta aqui para o cachorro entrar. O que mal virá sobre a terra. Então quer dizer, vem. Então quer dizer, a palavra é muito forte. Nós temos que lançar o nosso pão sobre as águas para que a gente possa, para que depois de muitos dias a gente possa ajudar um irmão, ajudar uma irmã. E qual é esse pão, meu irmão? Qual é esse pão, minha irmã? É o pão da vida, é o pão da palavra de Deus, né? E não só o pão da palavra de Deus, muitas das vezes as pessoas vê as pessoas passando fome, tá comendo algo e não reparte aquilo lá, ou não compra algo e dá para aquela pessoa. Muitas das vezes nós somos um pouco ingratos, porque Deus dá tanta coisa para a gente, meu irmão. Deus dá o nosso fôlego de vida, Deus dá o nosso pão de cada dia, Deus dá a nossa saúde perfeita, Deus dá tudo para a gente trabalhar e conseguir as coisas. E nós, muitas das vezes, somos negligentes e não ajudamos o próximo, meu irmão. E não ajudamos o próximo, meu irmão. Então, vamos ficar com essa palavra de hoje, né? E tem mais aqui, se pensa que Satanás ele parou de tentar o Senhor Jesus Cristo? Não, ele não tentou, não parou não. Olha que está escrito aqui no versículo 8, né? No versículo 8 está escrito assim, ó. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhes todas os reinos do mundo e a glória deles,
a glória dos reinos do mundo, né? E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrasse me adorasse. Então disse-lhe Jesus, olha, estou todo arrepiado aqui. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Glória a Deus. Então, vou terminar logo. Então, o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e serviram a Jesus. Depois que Satanás saiu, os anjos chegou com um banquete para Jesus Cristo, porque ele passou no teste de Deus, do Pai, né? Ele foi lá sábio, né? Como filho de Deus, como, sabe, um homem que veio para vencer o mundo, não para julgar o mundo, mas sim para colocar tudo que estava fora do lugar em ordem, né? Jesus, ele não veio para julgar o mundo, mas tudo que estava fora do lugar, Jesus veio para colocar em ordem, né? E a palavra de Deus está aqui, meu irmão, ó. Não tem nada aqui que eu estou falando que não seja da palavra de Deus. Eu não estou aqui falando nadinha da palavra fora do contexto do texto da palavra de Deus. Então vê só como Jesus, ele foi, aí Deus enviou os teus anjos para vir e trazer para ele um banquete com tudo que ele gostava, né? Quando era aqui na terra, né? Quando ele estava aqui na terra, e os anjos veio e serviu Jesus com muito prazer. Aí ele satisfez a carne para que ficasse forte também fisicamente, porque ele estava forte espiritualmente, mas não estava forte fisicamente, porque tinha 40 dias que Jesus não comia nada, Jesus só bebia água. Tanto é que Jesus jejuava e bebia só água, que Satanás veio e não colocou um copo d'água e um pão, né? Uma pedra e um copo vazio para que Jesus colocasse água e fizesse a pedra em pão e comesse. Jesus, ele já bebia água, ele já tinha água, né? A água do Pai, né? Então, Satanás mandou ele fazer somente as pedras se transformar em pão. E ele, sábio, né? Um homem que Deus mandou, veio do céu para a terra e venceu o mundo. Então ele sabia que Satanás, ele não estava ali para brincadeira, e ele também não estava para brincadeira. Imagine só se fosse um de nós, meu irmão. 40 dias nós não aguentaria, 40 dias sem comer, né? Aqui para nós não tem lógica isso. Ficar 40 dias sem comer, o nosso estômago, ele mesmo, ele começa a comer ele mesmo, né? Não consegue ficar 40 dias sem comer. Mas naquela época Jesus, ele ficou 40 dias, 40 noites sem comer nada, né? Eu creio que só bebendo uma aguinha, né? E adorando a Deus, o Pai, né? Se humilhando na presença de Deus, porque Jesus, ele foi humilhado aqui, né? Jesus Cristo, ele veio, ele tomou 40 chibatadas, que eu digo, o meu pastor fala que não aguentava nenhuma, eu também não aguentaria não, meu irmão. Porque o que fizeram com Jesus, nenhum de nós aguentaria. Nós não aguentaria um terço do que fizeram com Jesus. Porque hoje em dia, o que acontece? Hoje em dia a gente, qualquer coisinha, muitas das vezes as pessoas já abandonam o ministério, só porque o irmão não deu bom dia para ele. Ah, não vou mais naquela igreja não, que o irmãozinho não me deu bom dia, não vou mais lá não. Por qualquer coisinha a gente está tacando os pés em Deus e está voltando para o mundão, né? E a Bíblia fala que quando a gente vem para Jesus, a gente vem com um demônio. Só que quando a gente abandona Jesus Cristo, entra mais 7 demônios dentro da gente. Então não vamos dar brecha para o inimigo, meu irmão. Porque Satanás, ele não brinca de ser Satanás. E o diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele veio para roubar, matar e destruir. E Jesus Cristo veio para sarar, curar e dar vida, e vida com abundância, meu irmão. Deus não fez nós para sofrer não, para viver na miséria não. Deus fez nós para viver e viver bem. É porque muitas das vezes nós estamos desobedientes, meu irmão. Eu mesmo, por exemplo, eu era muito desobediente, eu não orava, eu não rezava, eu não fazia o sinal da cruz, que nem os católicos faz, né? Não estou falando aqui de católico, de igreja católica, não. Eu estou falando somente da Bíblia, mas tipo assim, os católicos não fazem o sinal da cruz, né, pai?
Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nem isso eu fazia, meu irmão. Eu chegava do jeito que eu dormia, eu acordava, nem lembrava que Jesus existia e ele foi lá e me resgatou, me tirou das trevas para hoje eu estar aqui levando a palavra de Deus, entregando tudo que Deus manda, né, para você, para edificar a vida sua e da sua família, da sua parentela. Então que Deus do céu nos guarde, nos abençoe e nos guie, né? E essa oração de hoje é para que nós venhamos se apegar mais com Deus. E a oração que eu vou fazer hoje, meu irmão, é para que Deus venha te proteger, que o acidente passe bem longe de você, né? Que nem eu falei no começo do vídeo. Final de ano, Natal, Ano Novo, o pessoal bebe, se embriaga e acaba causando muitos acidentes, muitas coisas que Deus ele fica triste com isso, porque Deus, de maneira nenhuma, Deus fica contente com o desastre, com a morte do ímpio, da pessoa que bebe, da pessoa que se droga, da pessoa que se prostitui. Deus fica triste com essas pessoas quando morre sem ele, sem Deus. Então, meu irmão, então a minha oração de hoje é para que Deus te proteja, te guarde, te ilumine. Se for viajar, ore o Salmo 91 antes de sair de casa. Se você for sair de casa, não saia de casa antes de fazer uma oração, agradecendo a Deus, pedindo para que Deus venha te guardar, te iluminar, guardar a sua casa, a sua família, a sua parentela. E se você tiver até um cachorrinho ou um gato, fala para Deus guardar também, porque Deus ele guarda os animais, senão ele não tinha feito os animais. Deus guarda tudo que tem fôlego de vida e que respira, Deus ele guarda, ele dá livramento. Então peça para Deus antes de sair de casa, ore, peça para Deus. E a minha oração de hoje é para que Deus venha livrar você dos acidentes nesse fim de ano nas estradas, se for viajar, para que Deus venha te livrar de todos os males, te livrar sabe, de perigos noturnos, de praga que assola ao meio-dia, né? Que o Salmo 91 ele fala, né? Praga nenhuma, mal nenhum te sucederá. E tem uma mortandade que assola ao meio-dia. Então eu vou ler o Salmo 91 para que a gente venha fechar essa oração com chave de ouro nesse dia, né? E para que Deus venha livrar cada um de nós, né? Está escrito assim, ó: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus e a minha fortaleza, e o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas, debaixo de tuas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a sua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com os teus pés em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o filho do leão e a serpente, porque tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei, poluei no alto retiro, para que conheça o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dia e lhe mostrarei a minha salvação. Meu irmão, fecha teus olhos e ora assim comigo.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã, e para todos sempre. Amém. Salmo 91 repreende todo espírito de acidente, todo espírito de morte, e porventura venha rodear a sua casa, a sua família, o teu carro, a sua moto, o avião que você for pegar esse fim de ano. Que Deus te abençoe, te livre de tudo aquilo que porventura venha querer o diabo fazer com a tua alma, com a tua vida. Que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine, te proteja nesse fim de ano. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu profetizo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Glória a Deus, aleluia. Um beijo, um abraço, fique com Deus. E Deus do céu nos guarde, Jeová Rafá nos abençoe grande e poderosamente. Amém.